vamos cortar 4 fatias de presunto. Corto primeiro assim em tiras, para depois cortar nesse sentido e formar cubinhos bem pequenininhos. Olha só. Agora já vamos deixar cortadinho um dentinho de alho. Nós vamos utilizar para temperar. Juntar tudo e bem picadinho. E uma cebola pequena. Se não tiver uma cebola pequena em casa, coloca meia. Primeiro eu cortei em fatias bem fininhas e agora no outro sentido tô deixando tudo em cubinhos bem pequenos. O mais interessante desse prato é deixar tudo bem picadinho, porque afinal de contas a gente vai misturar com arroz e o grão é pequeno. Se ficam pedaços grandes de legumes, não vai ficar um yakimeshi bonito. Tem que ficar tudo muito delicadinho. Agora é a hora da cenoura. Uma cenoura média, que eu já descasquei e dividi em pedacinhos assim, só para facilitar aqui o meu trabalho. Também em fatias finas, para depois a gente transformar em cubinhos pequenos. Deixei tudo em palitinho bem fininho e agora eu venho cortando. Olha o tamanho dos cubinhos, como eles ficam pequenos. Deixar em tamanho pequeno também facilita o cozimento, porque nós não vamos cozinhar esses legumes na água, como muita gente faz, mas isso tira todo o sabor do prato. A gente vai cozinhar no refogado da cebola e do alho. Agora a vagem. Eu tenho um punhadinho de vagem, de 100 a 150 gramas, não precisa de muito, tá? E aí também corta bem fininho. E agora um pedacinho de repolho, pode ser a selga também, cortado bem fininho. O legal da selga ou do repolho é que ele vai dar tipo uma textura, uma crocância diferente ao arroz. Então você corta bem fininho e você vai sentir um sabor todo especial. Essa dica eu aprendi com a avó do meu marido. Ela adorava colocar a selga. E agora 3 ovos. A gente dá uma mexidinha rápida. Esses são os ingredientes, quase todos os ingredientes. Eu tenho um ingrediente secreto ainda para mostrar para vocês na hora que a gente estiver preparando. Agora vamos colocar a panela para aquecer. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixa o sininho ativado para receber todas as nossas receitas. E não esquece, deixa aquele like gostosinho para nos incentivar. Procure escolher na sua casa a panela mais aberta que você tiver. Põe ela para aquecer e coloca o equivalente a 1 colher de sopa de óleo. Primeira coisa que nós vamos preparar são os ovos. Coloca os ovos. Dá uma leve temperadinha com sal e começa a fazer esse movimento. Vai mexendo. Quando ficar já um pouquinho durinho, olha, como já tá ficando aqui, já podemos tirar e reservar. Agora a segunda etapa. Panela aquecida, 1 colher de sopa de óleo novamente. Vamos refogar a cebola. A partir de agora, fogo sempre alto. Quando a cebola começar a ficar transparente, coloca o alho picadinho.
uma misturadinha para distribuir os aromas e sabores. Um minutinho depois já podemos colocar o presunto. Na sequência, a cenoura. Tem umas vagens intrusas que já entraram na panela, apressadinhas. Um minutinho depois, a vagem. Olha o colorido desse prato se formando. O que eu acho mais bacana é o colorido do prato, que para mim é tudo, abre muito apetite, é prático, tipo com um pouquinho de cada coisa, vocês vão ver a porção tamanho família que a gente vai fazer. Então é um prato generoso, que serve muito bem e saudável também, né, gente? Olha só o quanto de legume bonito que está entrando aqui. Depois de 2 minutos que colocou a vagem, vamos colocar o repolho. Esses legumes que eu estou usando aqui, os ingredientes que eu estou usando aqui, eles são apenas uma sugestão. Você pode fazer com os ingredientes que tiver em casa. Então, o que tiver aí na geladeira, que tiver sobrando, corta pequenininho, que vai ficar saboroso do mesmo jeito. O mais importante é sempre cortar pequeno, né? Porque ajuda nesse processo de cozimento que vocês estão vendo aqui, porque não leva nada de água. E assim, para ficar com aquele sabor bem oriental, é a dica que eu vou dar lá no final. Aí não tem erro, pode usar abobrinha com cenoura, pode usar brócolis, pode colocar ervilha, enfim, fica ao gosto do freguês, como eu costumo dizer. Agora aquela primeira dica secreta que eu falei para vocês. Abre uma latinha de milho, meu bem, escorre a água e põe aqui esse yakimeshi com milho em conserva. Ele fica, além de bonito, porque olha o colorido que tá ficando, ele fica com uma doçura assim, sabe, do milho. Fica tudo de bom. Então todo mundo ama o meu yakimeshi por isso, porque eu coloco milho. Agora o outro ingrediente secreto é no final. Já podemos colocar os ovos que deixamos pré-preparados e já ir mexendo assim, para ele ir se juntando com os outros ingredientes e ficando bem picadinho. Antes de colocar o arroz, vamos dar uma temperadinha com sal, porque vocês viram que eu não coloquei sal nenhum até agora, né? Só no preparo do ovo. E agora 3 xícaras de arroz já cozido. Essa é uma outra facilidade desse prato. Sobrou arroz na geladeira? Olha aqui uma ideia. Vamos fazer um arroz oriental, um yakimeshi. Misturou tudo muito bem. Deixou o arroz bem misturadinho, aquecido aqui. Agora, presta atenção, é a hora do ingrediente secreto, óleo de gergelim. Um fiozinho assim, olha. Não coloca muito não. Mistura rápido e já desliga, porque o óleo de gergelim, ele não pode levar grandes temperaturas, senão ele fica com gosto amargo. Vamos arrumar a mesa, porque a família está ansiosa para almoçar. Olha o colorido desse arroz, gente. Já é lindo, cheiroso e muito gostoso. É hora de servir. Bom apetite! Um beijo! Até a próxima receita!